Na aula de hoje, então, a gente vai estudar a Era Vargas de 1937 a 1945. Foi o período ditatorial de Getúlio. Para começar, é importante a gente tentar entender um pouquinho o que afinal significa a palavra ditadura. Ditadura, gente, significa um governo autoritário, extremamente autoritário, que acaba reduzindo excessivamente os direitos civis de todo o cidadão. Numa ditadura, o executivo, um líder ou um determinado grupo político é que tem um maior poder, sobrepondo inclusive ao legislativo e ao judiciário. Foi dessa forma, então, que Getúlio Vargas vai levar esse período no governo aqui dentro do Brasil. O Estado Novo, gente, vai ser a denominação que vai ser dada para esse período ditatorial de Getúlio Vargas aqui no Brasil. Esse nomezinho foi dado por Getúlio com influência nos movimentos fascistas que estavam acontecendo na Europa. A influência fascista na forma administrativa que Getúlio vai ter não é algo à toa, pessoal. Getúlio está inserido no contexto em que ele está vivendo. Desde a queda da Bolsa de 1929, a forma de administração liberal, o capitalismo liberal, estava em queda. Cada vez mais a tendência eram governos autoritários, governos totalitários que administrassem mais de perto a economia. Uma forma que foi encontrada, então, para tentar resgatar esses países que haviam quebrado graças à crise de superprodução de 1929. Getúlio vai ser, sim, influenciado por essa forma administrativa que estava surgindo na década de 20 e na década de 30. A primeira medida feita por Getúlio Vargas vai ser escrever uma nova Constituição para o Brasil. Mas, diferentemente do que aconteceu em 1934, quando Getúlio Vargas convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para que elaborasse um projeto de Constituição, que por sua vez seria votado, agora Getúlio Vargas vai outorgar, vai impor uma Constituição para o Brasil. Essa vai ter um caráter extremamente autoritário, ditatorial e mostrando forte influência fascista. Daí o apelido que ela vai acabar recebendo por parte da população brasileira e por parte da oposição a Getúlio Vargas, ficando conhecida então como a Constituição Apolaca. Vamos escutar agora um texto bastante interessante retirado do site do Senado brasileiro. A Constituição de 1937, apelidada de Polaca, foi outorgada por Getúlio Vargas e elaborada por Francisco Campos. De forma extremamente autoritária, concentrava todo o poder político nas mãos do presidente da República. Para isso, Getúlio fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais, ficando o sistema judiciário subordinado diretamente ao Poder Executivo. Os estados passaram a ser governados por interventores, nomeados pelo próprio Getúlio, que designavam os prefeitos municipais. No dia 2 de dezembro de 1937, o governo, através do Decreto-Lei nº 37, dissolvia todos os partidos políticos. Como podemos perceber pelo texto lido, gente, a Constituição de 1937 vai dar amplos poderes para Getúlio Vargas, ou seja, para o Executivo. Outra característica importante dessa Constituição é o forte papel do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e do Departamento de Ordem Político e Social, o DOPS. O DIP, pessoal, vai ser o órgão responsável por fazer o controle da imprensa dentro do Brasil. Qualquer tipo de censura era o DIP o órgão responsável por fazer. Já o DOPS vai ser a polícia de Getúlio Vargas, controlado por Filinto Miller, vai ser o órgão responsável por fazer prisões, exílios, torturas dentro do Estado Novo. Outra característica importante que temos na Constituição de 1937 é a instituição do estado de emergência, que significa o fechamento do Congresso Nacional, o fim da liberdade de imprensa e o fim definitivo dos partidos políticos que vigoravam até aquele período, como, por exemplo, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Outra característica fundamental da Constituição de 1937 é a proibição de greves e o fim das imunidades parlamentares. Getúlio vai fazer isso na tentativa de controlar
tanto o operariado quanto os políticos dentro do Brasil. Ainda temos como característica relevante para essa Constituição a permissão de prender, exilar e invadir domicílios sem mandato policial. Getúlio ganha esse direito também, que é, na verdade, realizado através do Departamento de Ordem Político-Social. Também é importante ressaltar que Getúlio vai prolongar o mandato presidencial para 6 anos, ao contrário do que tinha sido colocado pela Constituição de 1934, onde o presidente tinha um mandato de 4 anos. As questões político-econômicas também são fundamentais, gente, para que possamos compreender um pouco melhor o Estado Novo de Getúlio Vargas. Em primeiro lugar, é importante colocar que o modelo político adotado por Getúlio vai ser aquilo que ficou conhecido como o populismo. Esse foi um modelo comum também na Argentina e no México do período, gente. Getúlio Vargas vai adotar esse modelo porque era extremamente importante que ele cooptasse a população, principalmente os trabalhadores urbanos, para que apoiassem o seu governo. Isso é fundamental porque não vamos esquecer que Getúlio entra na presidência da República através de um golpe. E era extremamente necessário, então, que ele tivesse o maior apoio possível ao seu governo. Caso contrário, o seu poder não seria possível. Populismo, gente, é a denominação que usamos para aquele tipo de governo que tem como sua principal preocupação o benefício dos trabalhadores ou cooptar, pelo menos, os trabalhadores. No Brasil, isso vai ser feito através da doação ou da concessão de leis trabalhistas. Mas Getúlio Vargas não vai conceder essas leis por um caráter benéfico ou algum tipo de idealismo. Essas leis são concedidas por Getúlio simplesmente para trazer para o seu lado o apoio do operariado urbano. E essa é outra questão importante. As leis trabalhistas, nenhuma delas está dizendo respeito ao trabalhador rural. Getúlio não quer entrar em conflito com as oligarquias brasileiras. Por isso, ele vai simplesmente tentar regulamentar o trabalhador urbano. É importante colocar que no período, que até esse período, até Vargas entrar no poder, não existia nenhum tipo de regulamentação trabalhista. Não existia direito a férias remuneradas, não existia direito a um descanso semanal, não tinha horário mínimo de hora para trabalhar por dia. Não existia nem ao menos, pessoal, um salário mínimo decretado dentro do Brasil. Vai ser Getúlio Vargas que vai começar a regulamentar as relações entre o empregador e o empregado, concedendo então essas leis ou regulamentando esses fatores aqui no país. O controle dos sindicatos vai ser extremamente importante para que Getúlio Vargas então conseguisse controlar o operariado. Getúlio concede as leis trabalhistas, na verdade, para ocupar o espaço que qualquer outro tipo de organização tivesse junto ao operariado. Não vamos esquecer que na década de 10 até a década de 20, o movimento anarquista foi extremamente importante junto ao trabalhador. Já na década de 20, temos o comunismo atuando junto a esse trabalhador urbano. Getúlio Vargas, ao conceder as leis trabalhistas, ele acaba anulando a influência de qualquer tipo de órgão junto ao operariado, porque eles perdem o seu caráter de reivindicação, porque afinal de contas agora o Estado, Getúlio Vargas, estava concedendo, estava dando para o operário tudo o que ele estava, todas as razões de luta que o operário tinha. A forma como Getúlio vai ter para controlar o sindicato é através da criação de sindicatos únicos por categorias e através da criação de um imposto sindical. Esse seria a contribuição obrigatória, mesmo de operários que não tivessem vinculados a algum sindicato, de um dia de trabalho anual. Esse dinheiro era remetido para o Estado e que, por sua vez, era ele o responsável por repassar a verba para os sindicatos. Cerca de 20% apenas do imposto sindical era repassado para os sindicatos. Ainda temos o caráter importante do sindicalismo nesse período do Brasil, porque ele vai acabar destinando parte dessa verba para investir em campanhas políticas. Vai ser aí que vai se dar o surgimento do caráter do pelego. O pelego seria um líder sindical que, na verdade, está muito mais vinculado aos interesses do Estado do que aos interesses do trabalhador.
a influência do populismo de Getúlio Vargas está diretamente relacionada também com o populismo de Cárdenas, no México, mas sobretudo com o populismo de Perón, na Argentina. É importante e muito importante para todo o governo populista, gente, ter um forte apelo de discurso junto ao povo. Getúlio Vargas tinha uma oratória fantástica, o que não acontecia já com Perón na Argentina, e por isso a extrema importância de sua mulher Evita para chegar mais próximo ao povo. Outra preocupação extremamente importante de Getúlio vai ser a consolidação da formação de uma nação aqui no Brasil. Nação, pessoal, significa uma espécie de sentimento. É um conjunto de fatores que faz com que alguém no Chuí se sinta tão brasileiro como alguém em Belém do Pará. Nação é algo construído, demora muito tempo para se consolidar, porque é necessário que todo o país se sinta pertencente a uma determinada ordem, a mesma determinada ordem. Getúlio Vargas vai conseguir consolidar finalmente esse processo que havia sido iniciado desde Dom Pedro II, quando faz a independência em 1822. Só que a forma como Getúlio consolida a formação de uma nação no país é um tanto autoritária. Por exemplo, Getúlio vai fazer a queima das bandeiras estaduais, demonstrando que a partir daquele período não existia mais regionalismo. O mais importante seria a bandeira nacional, o mais importante seria o Brasil. Outra questão importante é o fato de Getúlio combater o ensino de idiomas que não fosse o português no país. Italiano e alemão, por exemplo, que tinham forte atuação aqui por causa dos imigrantes, vão ser proibidos e, inclusive, pessoas vão ser presas se insistirem em falar essas línguas. O modelo econômico adotado por Vargas vai ser aquilo que ficou conhecido como nacionalismo. Mas é importante colocar que o nacionalismo de Getúlio Vargas não é o que poderíamos chamar de ortodoxo, de radical. Getúlio, para desenvolver o país, aceita, sim, investimentos externos, aceita capital estrangeiro, o que vai caracterizar, então, um caráter um tanto mais aberto ao seu modelo econômico. Nacionalismo vai ser quando o governo pretende criar estatais. O governo vai interferir diretamente na economia e vai proporcionar a criação de estatais. A criação de indústrias de base vai ser o principal foco de Getúlio Vargas no desenvolvimento dessas estatais no Brasil. Assim vamos ter o surgimento da Companhia Siderúrgica Nacional, criada em Volta Redonda, e também da Companhia do Vale do Rio Doce. A principal inovação de Getúlio Vargas, então, gente, é exatamente essa criação de indústrias de base. Até esse período, a industrialização do Brasil era toda centrada na produção de bens de consumo não duráveis, principalmente, então, a produção de têxteis. Getúlio, desenvolvendo indústria de base, extração de ferro, extração de aço, vai abrir um novo mercado e importante mercado para o Brasil. É importante colocar que a industrialização brasileira sempre acontece através de surtos industriais. O que significa isso? Sempre envolvido com algum contexto de crise internacional, o país aproveita dessa conjuntura e acaba provocando uma industrialização no país. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, onde o Brasil vai acabar tendo dificuldade de importar produtos e, com isso, vai acabar dando um incentivo para a produção nacional. Agora, com Getúlio Vargas, também vai acontecer algo muito semelhante, só que devido à Segunda Guerra Mundial. Vamos ter um aumento significativo, então, de exploração e exportação da borracha, do aço e do ferro. Com o capital oriundo, então, da exploração do ferro, da borracha e do aço, um novo investimento para a industrialização brasileira vai acontecer. Só é importante explicar um pouquinho mais, gente, o que significa uma industrialização feita à base de surtos. Isso é colocado, gente, em grandes períodos de industrialização. A industrialização acontece, ela cresce em um determinado momento, sempre vinculada a alguma crise externa, só que em seguida isso diminui. A industrialização vai sofrer um refreamento.
E somente as empresas maiores vão se consolidando no país. Vai ser dessa forma, então, consolidando empresas grandes, as empresas maiores, é que a industrialização no Brasil vai sendo realizada. A queda do Estado Novo, gente, começa a ser articulada a partir de 1942. É importante lembrar que nesse período estamos vivendo a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, desde o início, está sofrendo fortes pressões por parte dos Estados Unidos para entrar nesse conflito. Mas Vargas, principalmente por ter fortes tendências fascistas, tenta se manter o máximo possível na neutralidade frente a essa guerra. Mas em 42, um episódio muito importante vai acontecer, que vai acabar provocando, obrigando então a entrada de Getúlio na guerra. Vai ser o ataque que navios brasileiros vão sofrer por parte de submarinos alemães. Ao entrar na guerra, um forte problema começa a acontecer para o governo de Getúlio. É uma espécie de contradição. Como que, por um lado, vamos estar lutando contra ditaduras, contra governos totalitários, autoritários na Europa, e ao mesmo tempo, dentro do Brasil, estamos apoiando, estamos permitindo a existência de uma ditadura? A oposição a Getúlio Vargas, principalmente a imprensa brasileira, na liderança de um jornalista chamado Carlos Lacerda, em seu jornal Tribuna da Imprensa, vão usar desse argumento para tentar desestruturar o governo de Getúlio, obrigando então que ele fizesse a redemocratização do país. Diante dessa situação, Getúlio não consegue manter por muito mais tempo a ditadura, o Estado Novo, e vai se obrigar, então, a fazer a abertura política. Primeira situação que Getúlio coloca é a marcação de eleições presidenciais para 1945. Para que isso fosse feito, é permitido que a abertura política seja feita, ou seja, os partidos políticos vão poder voltar ao cenário brasileiro. Os principais partidos políticos que surgem nesse período vão ser, em primeiro lugar, a União Democrática Nacional, conhecida então como UDN. Esse partido tem na sua base o empresariado urbano e vai ter como principais líderes o próprio Carlos Lacerda, o Assis Chateaubriand e até mesmo o Roberto Marinho. Esse partido, gente, é considerado como tendo um ideário liberal conservador. Liberal por ser contra a ditadura de Getúlio Vargas, mas ao mesmo tempo conservador por não pretender maiores mudanças na estrutura político-administrativa do Brasil. Outra característica importante da UDN é a oposição a Getúlio Vargas, ao caráter nacionalista e também aos comunistas no país. Isso vai ser muito importante para os próximos anos, até o golpe de 64 aqui no Brasil. Temos ainda o Partido Social Democrático, o PSD. Esse partido, gente, acaba abrangendo os antigos partidos republicanos que surgiram desde o momento da proclamação da República. Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Rio-Grandense, ou seja, elites rurais. O PSD, gente, é o maior partido no Congresso brasileiro até 1964. Característica essa não muito diferente do que temos hoje ainda no Congresso. Até hoje, as elites rurais são a maior bancada dentro do Congresso brasileiro. Também é importante colocar que o PSD tem uma característica extremamente conservadora. Dessa maneira, o PSD também se coloca contra a maiores mudanças na estrutura do Brasil. Um fator muito interessante, gente, é lembrar que Getúlio Vargas estava entre os formadores do PSD. Isso não significa que esse partido, durante todo o tempo, é um apoiador de Getúlio, mas, sem dúvida, tem uma forte atuação de Getúlio junto às elites rurais. Outro partido surgido nesse período é o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Esse também vai ser um partido que vai ter como um dos fundadores Getúlio Vargas. Vejam a estratégia de Getúlio. Ele consegue, por um lado, o apoio das oligarquias brasileiras através da aproximação com o PSD e, por outro, ele consolida o seu apoio por parte do operariado através da aproximação com o PTB. Vargas age em torno desses dois partidos, conseguindo então uma forte atuação na sociedade brasileira.
O PTB é um partido que vai atuar como um partido trabalhista fortemente junto ao operariado urbano e também aos sindicatos. É um partido que durante todo o período vai ser pró-Getúlio Vargas, dando total apoio a Getúlio, apoio incondicional. Um dos principais ideólogos do PTB é Alberto Pasqualini, mas também temos forte atuação de Leonel Brizola. Outro partido importante que vai aparecer nessa época vai ser o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Esse partido não vai ter uma atuação maior dentro do Brasil por causa do PTB. O PTB vai ocupar o espaço onde o PCB deveria estar inserido, ou seja, junto ao operariado. Dessa maneira, esse partido que tem uma tendência marxista não vai ser um partido considerado forte, dando apoio sempre a quem tende a estar no poder. Feita a abertura partidária, abertura essa que coloca pela primeira vez partidos políticos com caráter nacional no Brasil. Até esse período, os partidos são regionais, gente. Seja lá o Partido Conservador ou o Partido Liberal do Segundo Império, sejam os partidos republicanos da República Velha, eles são partidos regionais. Ou seja, não existe um diretório nacional, não existe um comando nacional para esses partidos. Eles vão atuar dentro de cada estado, tendo muitas vezes características diversas de um estado para outro. Agora não. Agora os partidos passam a ser nacionais. Com isso, então, Getúlio acaba marcando as eleições presidenciais para 1945. Um novo problema surge, então, para o Brasil. O povo brasileiro começa a exigir a participação de Getúlio Vargas nas eleições de 1945. Afinal de contas, Getúlio, durante o Estado Novo, havia conseguido consolidar a sua imagem como o pai dos pobres, a pessoa que estaria lutando sempre ao lado do trabalhador. Isso foi feito principalmente através do forte papel da imprensa partidária a Getúlio Vargas, através do rádio, através de sambas enredo no período, sempre trabalhando com a imagem positiva de Getúlio junto aos trabalhadores. O povo brasileiro pedindo a participação de Getúlio nas eleições de 45 é o que vai acabar dando origem ao famoso movimento do queremismo. O povo brasileiro quer Getúlio Vargas concorrendo às eleições, mas, por outro lado, a oposição a Getúlio, tanto a UDN quanto o PSD e também as Forças Armadas Brasileiras, não querem Getúlio Vargas participando das eleições, porque sabem que se Getúlio concorrer à presidência da República, ele vai ganhar com forte participação, com forte apoio popular. O povo brasileiro vai às ruas, então, gritando: queremos Getúlio, queremos Getúlio. Queremos Getúlio concorrendo às eleições presidenciais e queremos Getúlio escrevendo uma nova Constituição para o Brasil. Nessa conjuntura, a oposição a Getúlio Vargas percebe que se Getúlio concorrer às eleições ele vai ganhar, então é importante tomar alguma medida. Vai ser assim que um golpe militar contra Getúlio Vargas vai ser articulado e Getúlio vai ser derrubado antes mesmo das eleições presidenciais acontecerem. Foi em 1945, através de um golpe feito pelo Exército Brasileiro, que Getúlio Vargas é derrubado e o Estado Novo termina definitivamente no Brasil. 29 de outubro de 1945. Os ministros militares destituíram o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, colocando ponto final na ditadura do Estado Novo. A vitória dos aliados contra o totalitarismo tinha minado o regime de Vargas. Ironicamente, o Brasil tinha lutado ao lado da democracia contra o nazifascismo. O país declarou guerra à Alemanha e à Itália em 42, cedendo à insistência americana. Desde o ano anterior, os Estados Unidos vinham injetando muito dinheiro no Brasil, diluindo a simpatia do governo pelo eixo. Assim, surgiram a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda e a Fábrica Nacional de Motores no Rio. Cada vez mais a nação imensa para a sua predestinação histórica. Em 44, o Brasil entrou de fato na guerra. 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foram mandados para a Itália.
A divisão de infantaria comandada pelo general Mascarenhas de Moraes se incorporou ao 5º Exército Americano. No segundo semestre, as forças brasileiras venceram várias batalhas, empurrando os alemães cada vez mais para o norte, até chegar a Monte Castelo. Ali, o exército nazista impôs severa resistência. Em 3 tentativas, os alemães rechaçaram os brasileiros, causando pesadas baixas. Somente no final de fevereiro de 45, os pracinhas conquistaram a posição. Eles foram ajudados pelo esquadrão Centapua da FAB, que bombardeou os inimigos. A FEB obteve novas vitórias, até chegar a Turim, encerrando a participação do Brasil na guerra. Na volta, em julho, os pracinhas foram recebidos com uma apoteótica festa na capital da República. A ditadura Vargas agonizava. As manifestações antinazistas trouxeram os opositores do governo de volta às ruas. A contradição entre lutar pela democracia no exterior e manter a ditadura no país foi crucial. Getúlio ainda tentou iniciar um processo de redemocratização. Libertou presos políticos como Luiz Carlos Prestes e convocou eleições. Era tarde demais. Os próprios ministros militares depuseram o ditador. Ao ser deposto em 1945, pessoal, Getúlio Vargas vai acabar se exilando voluntariamente em sua cidade natal, São Borja, no Rio Grande do Sul. Mas não pensem vocês que Getúlio se afastou da política brasileira. Na verdade, ele já está preparando, articulando o seu retorno no próximo governo. Mas isso é uma questão que a gente vai acabar abordando na próxima aula. Na aula de hoje estudamos a Era Vargas, 1937-1945. Conversamos sobre o Estado Novo. O Estado Novo foi o período ditatorial do governo de Getúlio Vargas. Para a realização desse período vai ser extremamente importante a aproximação que Getúlio faz do operariado através do seu caráter populista e também das medidas econômicas do nacionalismo. Analisamos também a queda do Estado Novo. A queda do Estado Novo está diretamente relacionada com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Começa a haver uma contradição entre lutar contra regimes fascistas e totalitários fora do Brasil e aqui no país manter um regime ditatorial.